Eu gostaria de antes estar lendo o texto base, que por sinal vai ser em Atos 9, se os irmãos quiserem ir abrindo. Eu gostaria de começar com uma pergunta, que na verdade foi me passado como uma afirmação, mas eu pensei melhor nela como uma pergunta. Nós precisamos de uma reforma, de verdade, cada um de nós. Nós precisamos de uma reforma, depois de tudo que esses caras aí fizeram durante a história, durante todas essas mudanças. Você acham que a gente ainda precisa de uma reforma? Não precisa me responder não, pode pensar aí com vocês. Eu me deparei com essa pergunta, na verdade eu achei que era uma pergunta, mas na verdade depois eu vi que era uma afirmação, né, quando a Manu me mandou. E ao decorrer de tudo isso aqui, eu vou tentar ser breve por causa do horário. Ao decorrer disso, nós vamos ver se nós realmente precisamos de uma reforma ou se tudo isso que aconteceu durante a história foi só lorota e a gente está aqui só batendo cartão. Amém? E vamos estar iniciando a leitura. Atos 9 é uma leitura um pouco extensa, do versículo 1 ao 25. E gostaria que os irmãos me acompanhassem. Amém? Amém. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio, precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Descorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de tudo, eu gostaria de fazer outra pergunta, e essa mensagem vai estar cheia de perguntas. Eu gostaria de perguntar a vocês o que é reforma. Alguém aqui tem uma ideia? Pode falar?
O que é reforma? Não exatamente reforma protestante, mas a palavra reforma. Alguém tem uma ideia? Oi? Mudança. Amém. Mais alguém? Quem dá mais? Dou-lhe uma. Reconstrução. Amém. Dou-lhe duas. Não? Amém. Segundo o nosso amigo Google, Wikipédia, dicionário, reforma é uma mudança com fins de melhora, como o irmão falou. E o irmão disse? Reconstrução, isso aí, exatamente. Para uma melhora. Fica com isso guardado aí na mente. Agora vamos para outro ponto, que é quem foi Saulo? Esse não precisa responder não, isso aí a gente realmente vai pensar. Enquanto eu li essa epístola, eu obviamente percebia a diferença de nomes que são tratados aqui para depois quando Paulo se torna apóstolo, né? Que agora, aqui está escrito Saulo, depois se torna Paulo. Basicamente é o mesmo nome, mas eu vou explicar isso mais para frente. O nome Saulo significa exatamente alguém muito pedido. É alguém que é a resposta de muita oração. Ele foi fruto de muita oração. Porém, Saulo, ele era perseguidor, assassino de cristãos, fariseu até a morte, e, enfim. E Saulo foi um cara que fez, como é dito aqui, Ananias falou, é um cara que fez muitos males para aqueles que são do reino, que escolheram um caminho. Saulo perseguia, Saulo matava os cristãos e era extremamente religioso, assim como os sacerdotes, os sumos sacerdotes, enfim, da época de Jesus. Um fariseu, basicamente. E esse nome Saulo carregava um peso muito grande, que é o peso de todas as vidas que ele tirou, de pessoas que se entregavam a Jesus, que ele colocou dentro da prisão. E era um nome forte pelo seu significado. Porém, cheio das coisas que eu citei acima, anteriormente, no caso. Porém, Saulo se converteu e se tornou uma nova pessoa. Naquela época, historicamente falando agora, era comum uma pessoa com duas nacionalidades, ela ter, não dois nomes diferentes, mas são nomes com traduções diferentes de cada nacionalidade. Paulo, se eu não me engano, ele era judeu e romano, não é isso? É isso, né? É judeu, gente. Amém? É isso aí. É judeu e romano por parte de pai, se eu não me engano. Saulo era o nome dele judeu, que, como eu falei, significa alguém muito pedido. Porém, após a sua conversão, depois de um tempo, a gente pode ver que aqui ainda como Saulo, ele se soltou desse nome, porque ele carregava um peso muito grande e passou a ser Paulo. E aí eu fiquei pensando, o cara para mudar de nome de Saulo para Paulo deve ser o quê? O cara que pisa assim e a luz resplandece, entendeu? Eu fiquei pensando num negócio doido assim mesmo, bem tchan. E eu fui pesquisar e foi no momento assim, foi até meio constrangedor que eu comecei a gritar de rindo dentro de casa. Enfim. E aí, basicamente, ele passou de alguém muito desejado para pequeno, humilde. Alguém que tá ali, existe, entendeu? Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Deixou de ser assassino para ser um mártir cristão e deixou de ser fariseu para ser um apóstolo. Após a sua conversão, ele decidiu limpar o seu nome e para assim se aproximar também dos gentios. Que ele, logo após isso, ele foi dado a levar a palavra aos romanos e aos gentios. E assim se seguiu a conversão de Paulo, o começo de Saulo, o começo da sua conversão. Paulo, eu acho ele um exemplo ótimo assim, de alguém reformado. Uma pessoa que ele era totalmente contrário do que a gente espera de um cristão de verdade, era Paulo. Ele era aquilo que, vamos dizer assim, os cristãos deveriam temer, digamos assim, que a gente não deve temer a morte, mas vocês me entenderam. Saulo era isso, era o bicho ruim. E porque ele seguia firmemente as tradições de seus pais. Até o irmão leu hoje, se eu não me engano, em Gálatas, que falava que Paulo, ele seguia fortemente a tradição de seus pais. E Saulo, ele antes de se converter, ele não achava que precisava mudar, ele achava que estava fazendo certo, ele achava que estava matando aquelas pessoas em nome de Deus. E de que o que ele estava fazendo era justo, era algo que realmente fosse trazer uma santidade, fosse melhorar o reino, fosse, enfim. Paulo, ele estava, digamos, com uma boa intenção, mais ou menos isso. Porque ele era, como eu falei, religioso, ele seguia os mandamentos. Paulo, ele seguia conforme a palavra mandava. Porém, ao pé da letra. Para ele, perseguir e matar os discípulos de Jesus era algo da vontade de Deus.
Porém, o próprio Jesus foi até ele e disse que ele estava errado. Paulo sabia que precisava de uma reforma todos os dias, pois sabia que era pecador. Como ele diz, sou o pior dos pecadores. A conversão de Saulo é um exemplo para dizer: a reforma é possível para todos, tanto para nós, quanto para nossos amigos, quanto para nossos inimigos. Ou seja, não há ninguém tão ruim que não possa ser salvo, e não há ninguém tão bom que não possa se perder, basicamente. Saulo, ele era, como eu falei, era o troço mais brabo da época dele. Ele perseguia, matava os cristãos, jogava para cadeia e não queria nem saber. Ele só achava que aquilo era o certo. Enfim, assim também a gente vai pegar o exemplo do malfeitor que estava na cruz. Ele foi lá, fez as coisas erradas dele, mas no final ele reconheceu que a reforma ainda dava tempo. Jesus falou para ele: ainda hoje estaria comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. E Paulo reconheceu também que estava errado. Quando o Senhor apareceu para ele, teve aquele clarão e caiu no chão, eu fico imaginando a mente de Paulo naquele momento com total temor, ele reconhecendo tudo que ele fez aos filhos do que estava certo. Ele perseguiu os filhos de Jesus, né, os que seguiam o caminho de Jesus, como se fossem totalmente errados, assim como também como foi citado hoje. Os protestantes também fizeram isso em alguns momentos da história. Os católicos também fizeram isso. E Paulo também fazia isso. Porém, ao se converter, Paulo reconheceu. E eu fico imaginando a mente de Paulo quando ele dá aquele estalo e pensa: meu Deus, olha o tanto de coisa que eu fiz. Para ser sincero, eu me sentiria como Paulo colocou: sou o pior dos pecadores. Gente, só um instantinho, essa frase de Paulo mesmo, né? A gente fica, amém, porque dá um branco assim de vez em quando. Amém. Glória a Deus. Amém. Tá muito rápido, tá dando para entender, mas tá tranquilo. Eu ainda estou um pouco nervoso, né? Saulo, ele era nosso inimigo. Porém, com a sua reforma, se tornou um dos escritores das cartas mais importantes do Novo Testamento. A gente vai ver que a transformação que teve na vida de Paulo foi algo muito grande. Paulo, ele, como eu falei, ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido, deixou de ser assassino para ser mártir, um fariseu para ser um apóstolo. E deixou para nós as cartas mais importantes, uma sequência de cartas extremamente importantes, não só para aquela época, mas também para os dias de hoje. E todas essas cartas nos trazem ensinamentos extremamente importantes. Cada uma delas. Não só as dele, nós temos também Pedro, que também foi uma grande reforma na vida dele. Um cara que era cabeça dura, que era até rebelde, mas depois se tornou uma pessoa extremamente usada pelo Espírito Santo. E durante a palavra a gente vai dar de cara com muitos que aconteceram isso. E agora vem mais uma pergunta. Como acontece a reforma em nós? Em uma de suas cartas, Paulo vai dizer que está crucificado com Cristo. E já não é ele quem vive, mas Cristo vive nele. E diz ainda que a vida que ele vive na carne é para que a vontade de Deus seja feita. Basicamente isso em Gálatas 2:20. Após ser reformado, Paulo matou as suas vontades para viver a vontade de Deus. O que faz parte principalmente de um reformado é largar as suas vontades. É basicamente deixar tudo aquilo que te inclina para as coisas desse mundo, tudo que se baseia no eu quero, tudo que se baseia no eu vou, para falar, se Deus quiser. A gente já teve um estudo sobre isso, para falar, se essa for a vontade de Deus, é abandonar a nossa vontade. Paulo abandonou essa própria vontade dele. Paulo, ele largou a vida dele terrena para viver para a obra. Paulo fez viagens missionárias para terras que não eram a dele. Paulo foi perseguido, Paulo foi até apedrejado, quase morreu apedrejado. Paulo foi morto como um mártir. E tudo isso, eu fico pensando que antes olhavam para Saulo e pensavam, é impossível ser o mesmo cara. E basicamente não eram duas pessoas diferentes. Eles tinham o mesmo nome, com traduções diferentes, obviamente, porém eram duas pessoas totalmente diferentes. Saulo era uma pessoa perseguidora e Paulo era um perseguido. Paulo foi usado em várias cidades para cumprir o seu chamado missionário. A reforma acontece principalmente quando as nossas vontades são submissas às vontades de Deus. Estão debaixo de toda ordem e mando, consultando o Espírito Santo e esperando no Senhor, assim como Paulo fez. Paulo, durante toda a sua vida, ele nos deixa um tutorial, um guia da nossa conexão com Deus, da nossa conexão com o Espírito Santo. Ele deixa várias cajadadas também que não se aplicam só às pessoas da época.
E ele, principalmente, quando ele vai falar de si, ele está falando que ele ou é pior dos pecadores, ou ele está crucificado, ou ele não vive mais para si. Paulo, ele literalmente, ele abandonou o que era dele, o que era de si. E no momento que aconteceu de Paulo ir seguir a vontade dele, acabou que ele brigou com Barnabé, e aí deu uma treta doida lá, se eu não me engano, na segunda viagem missionária, por eles não terem consultado o Espírito Santo. Porque na primeira viagem missionária o Espírito Santo falou para eles irem, e na segunda eles simplesmente pegaram e discutiram por um motivo um pouco bobo, sei lá. Basicamente Barnabé queria levar uma pessoa e Paulo não queria levar essa pessoa, porque já tinha vacilado com eles, e queria levar outra. E aí, e aí eles basicamente se afastaram e a viagem seguiu. E assim como Paulo fez, nós também devemos nos crucificar. Porque enquanto a nossa carne não estiver crucificada com Cristo, ela vai querer continuar vivendo a própria vida. Enquanto a nossa carne quiser continuar vivendo a própria vida, a vontade dela vai acabar permanecendo. Porque a nossa carne ela tem que ser mortificada para que o nosso espírito venha a ser vivificado. É assim também como o exemplo dos lobos, né, que a gente várias vezes é passado aqui. Onde existe basicamente o lobo, vamos dizer, da carne e o lobo do Espírito Santo. E qual que vai vencer? O que você alimentar mais. É basicamente isso. Se eu alimentar mais o meu espírito vence contra a minha carne. Mas se eu deixar a minha carne se alimentar mais, ela vai vencer contra o meu espírito. E eu não vou estar fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que o nosso espírito venha prevalecer sobre a carne. E agora, uma coisa. O que não faz parte de um reformado? Hoje em dia, as pessoas usam centenas de pretextos para justificar suas próprias vontades. Uns até usam a famosa frase, nada errado se te faz feliz. Essa frase só falta ter a assinatura do capeta bem embaixo assim, porque, obviamente, se você é um cristão, se você realmente se entregou ao Senhor, a tua vontade não importa mais. O que importa é se você está vivendo a vida que Cristo colocou para você viver. O nada errado se te faz feliz é uma coisa, como eu falei, escrita pelo capeta, não é possível. Ele pegou assim, escreveu em algum lugar e deu para alguém. Porque se nada errado se te faz feliz, eu posso adulterar. Eu posso ir lá, se o meu irmão pisou no meu calo, eu vou lá matar ele. Nada errado se me faz feliz. Claro, levando essa frase ao pé da letra, mas eu não duvido de nada. A partir do momento em que nos entregamos a Deus, temos que ter consciência de que somos filhos que obedecem à vontade do Pai Celestial. Nós, a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, Ele nos adota como filhos. E nós viramos uma grande família, digamos assim. Não é à toa que nós chamamos um ao outro de irmão, não é só porque, enfim. É porque o Senhor nos adotou igualmente, o Senhor nos amou e nos fez filhos em adoção. Então, como filhos, nós temos que obedecer à vontade do Pai. Se nós não obedecemos à vontade do Pai, nós vamos cair com certeza. Porque se a gente quebra a cara quando a gente desobedece um conselho dos nossos pais terrenos, imagina do nosso Pai Celestial que sabe de tudo. Os nossos pais terrenos, eles têm o arrepio do gato lá que eles sentem, ó, isso aí vai dar ruim. E a gente, quando não obedece, a gente quebra a cara. É incrível, cara. Parece que o Senhor dá um dom ali de revelação na hora ali e só falta sapatear na hora, porque a mãe fala, o pai fala, é certo quebrar a cara. Então, quanto mais ao nosso Pai Celestial. Aí o Senhor vai falar, não vai por aí que tem um abismo. Você vai falar, não estou vendo abismo. Ele está vendo tudo. Então, não é melhor a gente obedecer? É melhor obedecer do que sacrificar. Não devemos nos deixar enganar com algo que muitos falam que é senti no meu coração certeza que é da vontade de Deus. Assim como o irmão tinha falado. Isso é uma coisa tão perigosa, cara, que uma maneira muito fácil de até refutar isso é falar, cara, o coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa, diz a palavra do Senhor. Eu não sei agora a referência, mas está na Bíblia. E essa coisa de, sentir no meu coração, isso não dá certo. Isso é algo que vai te levar pro abismo. Porque, por exemplo, vamos colocar uma questão de um relacionamento amoroso. Aí eu tô lá, tô orando pela pessoa amada, lá tô apaixonado. Nossa, tô lá, caramba, amor da minha vida, tô orando, Senhor, se for da tua vontade, que faça. Aí chega amanhã, senti no meu coração de que era ela. Claro que tu sentiu no teu coração, tu tá apaixonado? Tu quer o quê? Tu quer o quê que teu coração fale? Não é ela. Não é assim que funciona. O teu coração ele vai te inclinar para aquilo que é da tua vontade. Só que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Eu sei disso porque eu passei por isso, irmãos. Então, o coração do homem é enganoso. E essa coisa de sentir no meu coração não dá certo.
Como eu falo, tinha botado a referência aqui. Está lá em Jeremias 17:9. Vai dizer: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Outro engano também que a gente cai em relação à reforma é que a reforma não é aquele momento emocionante que vemos irmãos sendo mortos por islâmicos. Porque eu acredito que todo mundo já passou por isso, de estar lá vendo um vídeo emocionante dos irmãos sendo martirizados pelos islâmicos. Aí você fica, meu Deus, é agora, o Senhor está me chamando. Esse vídeo me chamou, meu Deus, é agora, Senhor, amém, aleluia. Então, não é esse momento, entendeu? Isso muitas vezes não passa de uma emoção que o teu coração vai colocar em você. Numa das últimas palavras que eu passei aqui, que o Senhor me usou para trazer, eu cheguei a falar sobre isso, né, sobre os jovens que querem mudar o mundo, só que, na verdade, acaba sendo uma emoção. E o Senhor vai nos chamar cada um para o seu propósito. E esse momento não é algo realmente comovente, algo que nós realmente temos que nos atentar, que temos irmãos sendo mortos, mas aquele ânimo que você sente no seu coração não é a mesma coisa que Deus te chamando para vai ganhar, você pisar na rua assim, vai vir todo mundo, meu Deus, é o ungido de Deus, não é isso. Com certeza você já viu algum desses vídeos e pensou, agora é a hora. Eu estou reformado por esse vídeo, vou fazer a diferença. Aí vai, olha pro menino, ô menino na rua, chega aqui. Sabe de Jesus já? Você já ouviu falar de Jesus? Aí você vai todo emocionado. Aí o menino, mas Jesus, irmão, olha só, acabei de ver um vídeo ali, o irmão foi martirizado ali, Jesus, entendeu? Porque martirizado ali, e cadê? Onde que você não está pregando a palavra? Você está falando, sabe de Jesus? Jesus é bom. Ele é bom. Aí o cara vai estar passando na rua e vai, tá, amém. E aí, passou. Isso é uma emoção. E a gente, como ser humano, a gente está sujeito às emoções. Então vamos nos atentar, porque isso não faz parte da reforma. Eu também já passei por isso e confesso que sou tentado a isso sempre que vejo um vídeo emocionante de irmãos mártires. Eu também sou humano, gente, eu também. Porém, isso é uma artimanha usada para acharmos que com a nossa força braçal abriremos os portões, quando na verdade não se baseia nisso. Enquanto eu lutar com meus próprios braços, isso não vai adiantar. Eu posso espernear na frente dos portões do inferno, que ele vai olhar para mim e vai falar, o que você está fazendo? Nem sei quem você é. Assim como tem uma passagem bíblica que vai falar que uns irmãos foram tentar expulsar o demônio lá, o demônio desceu o cacete neles, e eles falaram que expulsava eles em nome do Jesus que Paulo pregava. Aí o demônio vai, desce sarrafo neles e fala, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas não faço ideia de quem é vocês. E assim, da mesma forma, se nós nos deixarmos levar pela emoção, vai chegar que a gente vai achar que vai bater o pé e vai rodar e vai pisar e as portas vão cair, quando na verdade não é isso. Quando na verdade se baseia em nós nos fortalecermos no Senhor, com a força do Senhor, porque o poder dele não tem limitações. A minha tem limitação, a minha uma hora acaba, uma hora eu estou fraco, outra hora eu estou forte. Então não se baseia na minha força, eu não posso abrir portões. Tirando da minha casa. Quando devemos ser reformados? Vou enfatizar. A reforma é todos os dias. Quem aqui se alimenta só uma vez por semana, uma vez por mês aí? Quem aqui se alimenta apenas uma vez por dia, uma vez por mês? Mentira, vocês são os gafanhotos aí do Egito aí. Vocês não podem levantar a mão não. Ninguém, né? Todo mundo come todo dia. Todo mundo se enche todo dia. Todo mundo se alimenta todo dia. Da mesma forma é a reforma. A reforma ela é todos os dias. É para que a gente mude, para que hoje eu não venha ser como ontem e amanhã eu não venha ser como hoje. Porque se eu permanecer a mesma pessoa dia após dia, alguma coisa está errada. A palavra do Senhor é uma palavra de transformação, uma palavra de renovo, uma palavra de reforma. Enquanto essa palavra aqui não mudar quem eu sou, eu estou lendo ela errado. Eu estou estudando a palavra errada e provavelmente com o espírito errado. A palavra do Senhor é uma palavra reformadora. E a reforma é todos os dias. Ninguém é tão santo que não cometa pelo menos um pecado por dia. A reforma é algo diário, pois só somos reformados quando estamos junto ao Pai.
Desculpa. Todo mundo peca. Hoje eu pequei de alguma forma, eu posso nem ter me ligado, mas de alguma forma eu pequei. Todos pecam, todos os dias a gente erra de alguma forma. Não há um sequer que não peque pelo menos uma vez, por menor que seja. Por mais aos nossos olhos insignificante que seja, todo mundo peca, e por isso a reforma é todo dia. Porque enquanto eu não me atentar a esse pecadinho que está lá, ele é igual um floco de neve hoje. Só que amanhã ele cai numa montanha de neve, ele vai rolando, chega lá embaixo é uma bola gigante, está maior do que eu. Então, cada dia mais e mais eu tenho que derreter essa neve, digamos assim. Eu tenho que me encher mais do Espírito Santo, eu tenho que buscar mais, eu tenho que renunciar mais, eu tenho que me reformar todos os dias. A reforma não foi apenas por um contexto histórico em que a igreja mudou as suas doutrinas. Não, a reforma não é apenas na igreja templo. A reforma é dentro de cada um de nós todos os dias. Enquanto eu permanecer o mesmo, eu não estou sendo reformado. Eu não estou entendendo o objetivo pelo qual o Senhor Jesus ele se entregou naquela cruz. Eu não estou entendendo o motivo pelo qual os apóstolos se entregaram e morreram sem negar a Jesus. Eu não estou entendendo qual é o motivo de tantos outros que foram citados hoje, as mulheres que foram citadas lá também pela Manu. Eu não estou entendendo por que eles se sacrificaram, por que não negaram Jesus até a morte. Enquanto eu não entendo que a reforma tem que ser todo dia. Essas pessoas, eles se enchiam dia após dia. Porque se não se enchessem, eles não teriam aguentado até o final. Imagina se aquela mulher lá que ficou sendo torturada muito tempo, porque acabou sendo muito resistente. Imagina se ela não tivesse tido um momento com o Senhor, se ela não tivesse se reformado. Ela teria com certeza negado. Enquanto eu estava ali, eu estava agoniado, mano. Eu ia falando e já ficava, ai meu Deus. Não por medo da morte não, mas pô, ninguém quer sofrer, né? Um grande exemplo disso, de que nós precisamos todo dia ser reformados, é a oração do Pai Nosso, onde diz, o pão de cada dia nos dai hoje. Ou seja, é todo dia, todo mundo, como eu falei, todo mundo se alimenta todo dia. A não ser que esteja de jejum, como Jesus fez um jejum de 40 dias, mas aí está alimentando o seu espírito, está na bênção. Esse trecho retrata um exemplo de necessidade cotidiana que temos. E mais à frente o Senhor Jesus vai nos mostrar que, na verdade, Ele é o pão da vida. E que nós precisamos buscar a Ele, pois Ele nos ouvirá e nos dará o pão da vida, o pão de cada dia. Nós precisamos buscar todos os dias. Porque não adianta hoje eu pedir o pão e amanhã eu deixar o pão de lado. Porque o pão, ele não é o mesmo. Se você comprar um pão hoje de manhã, de noite ele já está murcho. Ele vai ser aquele pão adormecido. De manhã ele vai estar lá cascudinho lá, bonitinho, até com aquele cheirinho que dá pô, até, entendeu? Vai estar com aquele cheirinho bom, mas de noite ele não vai ter cheiro, ele não vai ter aquela crocância dele, ele vai estar um pão mole, ele vai estar um pão adormecido. Então nós precisamos pedir por esse pão todo dia, pedir por um renovo pela reforma todo dia. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 29, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, além de buscarmos o pão, não é de qualquer forma. Não é chegar assim em casa e olhar, Senhor, me dá o pão de cada dia, menino, Senhor. Cadê o tempo? Aí o Senhor vai olhar para você e falar, cara, eu nunca te conheci, não sei nem teu nome. Você ajoelhava e falava um monte de coisa ali, nem... E aí? Se me buscardes de todo o vosso coração. Não adianta eu estar aqui orando, esse momento todo aqui, com preocupações do exterior. Não adianta eu estar aqui orando, adorando, louvando, se eu estou aqui assim. Caraca, amanhã eu tenho prova. Mas ontem eu também tive prova. Caraca, o que vai acontecer amanhã? E amanhã tem ceia, né? Cara, viva o teu dia, rapaz. Porque o amanhã é um mistério, eu não sei, eu posso tropeçar ali, bater o pescoço e morrer. Busca de todo o vosso coração, dia após dia. A cada minuto da sua vida, busque o Senhor. Orai sem cessar. Eu já estou encerrando, tá, gente? Falta só um pedação aqui. Agora, outro ponto. O que faz parte de um reformado? Como vai dizer em Atos aqui. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava o evangelho nas sinagogas, a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Assim que Saulo se converteu, ele não perdeu tempo.
Ele se alimentou, ele se fortaleceu e logo após isso ele foi pregar. Paulo, ele conheceu o bom do melhor, o melhor pão que tem, o pão da vida, e ele não prendeu isso só para si, ele foi levar o pão. Porque a reforma não era só para Paulo, Paulo não era um exclusivo da reforma. A reforma que Paulo sofreu foi para que outros fossem reformados. Basicamente, acho que tem até uma frase que diz transformado para transformar, alguma coisa assim. E na vida de Paulo foi a mesma coisa. Paulo foi reformado para que ele reformasse outras pessoas. Para que outras pessoas, através da palavra de Deus que Paulo entregava a elas, fossem reformadas também. Após ter se convertido, ele se levantou, foi ser batizado, representando a morte do seu velho homem. E em outras palavras dizendo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E alguns dias depois ele já estava a pregar a palavra cumprindo um mandamento do Senhor, e de pregar o evangelho a toda criatura. Saulo estava começando a sua caminhada como um reformado. Saulo, ele já, só nesses poucos dias em que Paulo tinha caído, ficado cego e voltado, se alimentado, se fortalecido, porque ele ficou sem comer enquanto estava cego, sem beber água. E logo após isso, Paulo não perdeu tempo. Assim que pôde, Paulo já estava pregando. Com certeza ele deve ter tido um tempo para aprender sobre quem era Jesus, ainda mais porque o Ananias estava por lá. E ele não perdeu tempo, ele foi logo pregar nas sinagogas onde ele estava indo com um propósito totalmente diferente. Paulo estava indo para as sinagogas para Damasco, para que ele prendesse aqueles que seguiam a Jesus. E chegou em Damasco sendo um dos que seriam perseguidos por seguir a Jesus. Para ver qual é o tamanho da reforma que aconteceu na vida de Paulo. Nós, como reformados, precisamos todos os dias matar o velho homem, assim como Paulo fez. Existe uma frase que diz, ao me batizar, eu pretendi afogar o velho homem, mas descobri que o miserável sabe nadar. E essa é a frase mais real da nossa vida, ainda mais nos dias de hoje. Porque nós, principalmente como jovens, temos tentações aqui, ó, na palma da mão. Isso aqui para vocês, eu estou no WhatsApp, mas poderia estar vendo qualquer outra coisa aqui. No WhatsApp é meu textinho, tá? Rascunho. E eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa aqui enquanto falava. E aí? Quando basicamente não é isso. Nós temos que afogar o velho homem todo dia. Como eu falei, enfatizando, a reforma é todos os dias. Não é como ontem eu busquei o Senhor, me entreguei ao Senhor, hoje eu posso liberar um pouquinho mais. Se ontem eu orei 5 horas, 2 está bom hoje, compensa. Não. O pão de ontem já está mofado, entendeu? Você tem que pedir o pão de novo, você tem que buscar o pão mais uma vez. O pão da vida. Porque ele é limitado, entre aspas. É uma luta diária, de busca diária. Algo constante, como diz a palavra. Ou seja, nós temos que ser. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A reforma é algo que tem que ser sempre, e sempre, sempre, sem parar. Constância é o que nós precisamos para sermos reformados. Estarmos com o Senhor, buscarmos, sermos constantes, abundantes na obra do Senhor. Que aí a nossa obra não será em vão, o Senhor vai honrar a nossa busca. Nós não podemos nos reformar sozinhos. Nós precisamos do Senhor para absolutamente tudo. Pois a minha força braçal não irá derrubar nenhum portão. Não depende de nós, mas do Senhor. Mais uma vez, enquanto eu me basear na minha força para ser um reformado, para ir até os portões, para seja lá o que for, enquanto a minha força for o meu foco, eu vou cair. Eu vou bater no portão e ele não vai nem fazer barulho. Enquanto eu me basear na minha força braçal, gente, eu tenho só 65 quilos, gente, eu sou um escambito só. Se eu bater no portão aqui, o portão vai no máximo dar uma sacolejada e aí. Não se baseie em nós. A reforma é principalmente por nós estarmos submissos ao Senhor. A reforma é principalmente por isso. Não se baseia na minha vontade, não se baseia no eu querer, não se baseia no eu posso, não se baseia no eu devo, se baseia no eu tenho que buscar ao Senhor. Se baseia de estarmos ligados ao Senhor. Se baseia na nossa mente estar interligada com o Senhor. Para que nós venhamos ser reformados pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Não é por uma frase de impacto, não é por alguém dizer que de Jesus você é o centro, não é por nada disso. É pela palavra do Senhor. Paulo falou que ele era o pior dos pecadores.
Ele reconhecia que sem o Senhor ele não era nada. Ele reconhecia que sem o Senhor ele era pobre, cego, nu, enfim. Ele reconhecia que ele era uma migalhinha sem o Senhor. Porém, também reconhecia que o pão da vida, que o pão que o Senhor Jesus dava para ele, reformaria ele todos os dias se ele buscasse de todo o coração. Assim como diz em Jeremias: se buscar com todo o vosso coração, vocês vão me achar. Então a gente precisa ter em mente de que a reforma não se baseia da gente, não se baseia na nossa própria vontade, se baseia em a gente, pelo contrário, largar a nossa própria vontade. Se baseia em eu deixar tudo que esse mundo tem a me oferecer para buscar o do bom e do melhor, que é o pão da vida. É o pão onde o Senhor fala que nunca mais tornará a ter fome. Então nós precisamos nos reformar todos os dias, em constância. Em constância, não em inconstância, em constância. Amém, Senhor. Desculpa, irmãos. Senhor, aleluia. Então não se baseie em nós. Vamos dar oportunidade para que o Senhor faça diferença dentro de nós. Para que toda essa imundícia que o mundo quer colocar no nosso coração não venha mais ser o predominante em nós, mas que venha ser a palavra do Senhor, venha ser a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por que não ficar com bom, perfeito e agradável, ao invés de ficar com aquilo que é incerto, com aquilo que vai te levar para o mau caminho, para aquilo que vai te levar para o inferno? Então, essa é a palavra que o Senhor ministrou hoje. Eu espero que todos os irmãos tenham entendido parte por parte. Eu confesso que ainda estou um pouco nervoso, estou até suando. Porém, o foco principal é nos reformar todos os dias. Lembrando que não faz parte do reformado frases como nada errado se te faz feliz, ou de Jesus você é o centro, ou vamos atualizar a Bíblia. Então, a reforma vem do Senhor. Então, vamos buscar o Senhor. O Senhor é o centro, não nós somos o centro. Amém? Então, eu gostaria de estar pedindo aos irmãos que se coloquem de pé para a gente estar orando. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento continuando na Tua presença, Senhor, eu venho te agradecer por essa palavra, Senhor. Reconhecendo, Pai, que nada fui eu, Pai, tudo foi o Senhor, Pai. Todo esse rascunho aqui, Pai, não foi baseado em nenhum conhecimento meu, mas foi baseado naquilo que o Senhor me entregou, Pai. Entrego toda a honra e toda a glória a Ti, Pai. Nesse momento venho te pedir, Pai, que essa semente venha a ser regada, Pai, nos corações de cada um, Pai. Reconhecendo que nós precisamos do Senhor para sermos verdadeiramente reformados, Senhor. E que não adianta mudarmos doutrinas, mudarmos leis ou tirarmos coisas da Bíblia, Pai. O que adianta é nós nos entregarmos ao Senhor e mudarmos a nossa vida. Como Paulo falou, eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Assim também temos que fazer com as nossas vidas, com a nossa carne, crucificar a nossa vida, crucificar a nossa carne, para que a vontade de Deus venha prevalecer sobre nós. Eu venho te pedir, Senhor, quebranta, Pai, todos os corações que estejam duros, Pai, nessa noite, Pai, para reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode fazer a reforma, meu Pai. Eu venho te pedir, Pai, quebranta os corações, Pai, molda os corações, reforma os corações, Pai. No nome santo de Jesus, que essa palavra não vai ser uma palavra, Pai, que venha entrar por um ouvido e sair pelo outro, Pai. Nada do que foi falado aqui, Pai, que todo o contexto histórico, Pai, tudo que foi falado aqui, Pai, não venha ser apenas contexto histórico, Pai, mas que nós venhamos reconhecer, Pai, tudo que a igreja passou, Pai, tudo que foi preciso para que hoje nós pudéssemos ter acesso à Tua palavra, Senhor. Eu venho te pedir muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui, Pai. Por esses 503 anos, Pai, em que a reforma foi se alastrando, Senhor. E eu tendo noção de que isso aconteceu muito antes, Pai, de Martinho Lutero. Isso aconteceu muito antes da história humana, Pai, porque isso se baseia no Senhor. Não se baseia no que homens falaram, não se baseia nas indulgências que pagaram, se baseia no Senhor, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Pai, de nós estarmos aqui, Pai, conhecendo a verdade, Pai, conhecendo a Tua palavra, Pai. Eu te louvo e te exalto, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, em nome santo de Jesus.